Olá a todos e todas, sou Thales Aguiar Nobre, aluno do quarto semestre do curso de Medicina da Universidade Federal do Cariri e membro do projeto Prevenção e Orientação para Intoxicações no Cariri, sob a orientação da professora Gislene Farias de Oliveira. Hoje, em mais um vídeo da série que estamos postando aqui nas mídias sociais do projeto, vou abordar alguns aspectos das intoxicações por uso crônico de agrotóxicos no Brasil. Bem, eu dividi a apresentação em 4 etapas. A primeira delas, vamos abordar o contexto do uso de agrotóxicos no Brasil e algumas definições. Posteriormente, falaremos um pouco sobre a anamnese clínico-ocupacional e a classificação de Schilling. Posteriormente, falaremos sobre o protocolo clínico que devemos seguir. E, por último, falaremos um pouco sobre as conclusões que podemos tomar e apresentar as referências do trabalho. Bom, no decorrer da primeira década dos anos 2000, o Brasil despontou como o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Quanto à legislação, as medidas de segurança para o uso de agrotóxicos são regulamentadas pela Lei nº 7.802 de 1989, pela Norma Regulamentadora nº 31 do Ministério da Saúde e pelo Código Internacional de Conduta para a Distribuição e Uso de Agrotóxicos. Segundo dados da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, foram pulverizados cerca de 873 milhões de litros de agrotóxicos em 2011 no Brasil. Nesse mesmo ano, o Programa de Análise de Resíduos em Alimentos, PARA, observou inconformidade com a regulamentação em 28% das amostras coletadas, seja pela presença de um índice acima do aceitável ou, até mesmo, pela presença de agrotóxicos de uso proibido. Devemos considerar também que o Brasil é o país que mais utiliza agrotóxicos proibidos em outras nações, principalmente as europeias. Considerando o volume do uso, era de se esperar que houvesse grande interesse na produção de dados que expusessem os efeitos já sabidos e também na investigação ativa para que novas observações fossem realizadas, ampliando o saber a respeito do tema. Entretanto, desde 2010, o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, o CINITOX, não apresenta relatórios sobre intoxicações por agrotóxicos. Para além disso, a toxicologia é uma disciplina que não é ofertada por todas as universidades, sendo apenas optativa na maior parte dos cursos de medicina. Bom, falando agora sobre a anamnese clínico-ocupacional. Ela é, geralmente, utilizada para avaliar a saúde do trabalhador em avaliações de admissão, demissão ou troca de função em empresas. Só que, além dessa visão, ela traz elementos que podem agregar na avaliação do paciente, mesmo que em situação diferente dessas, pois incorpora na anamnese clínica a coleta de informações que nos ajudam a detectar e esclarecer os riscos que o trabalhador se expõe em sua jornada de trabalho. A anamnese clínico-ocupacional tem como objetivo principal possibilitar o diagnóstico de uma doença ocupacional, bem como orientar o seu tratamento. Serve também para identificar nexos de causalidade entre o trabalho e consequências à saúde. Ao perceber o descumprimento das normas e condições insalubres de trabalho durante esta etapa, o médico pode então também acionar a vigilância sanitária para que sejam tomadas as medidas adequadas. E também possibilita que seja construído um perfil epidemiológico das patologias ocupacionais. O raciocínio médico, enquanto colhe os dados da anamnese clínico-ocupacional, deve ter em mente que os trabalhadores compartilham os perfis de adoecimento da população em geral, ou seja, ele pode adoecer por doença comum, sem relação com o trabalho. Ao mesmo tempo, há doenças que podem ser agravadas pelo trabalho e outras que são específicas de determinado trabalho, como a silicose e a asbestose. Essas observações são relevantes, pois, quando abordamos essa temática da exposição de agrotóxico cronicamente em trabalhadores rurais, devemos observar a relação entre o trabalho e a saúde do trabalhador. No caso das intoxicações crônicas por agrotóxicos, os efeitos surgem em função da exposição recorrente, normalmente durante um longo período de tempo, que vai de meses até anos. Como falamos, as doenças não necessariamente estão associadas ao trabalho, mas podem estar. Desse modo, podemos utilizar a classificação de Schilling, que serve para classificar uma relação de causa e efeito entre as doenças e o trabalho, e dividir as doenças em 3 grupos. As doenças do grupo 1 são as que o trabalho é causa necessária, ou seja, sem o trabalho, a doença não existiria. Um exemplo já foi citado anteriormente,
que é a asbestose em funcionário que trabalha com amianto constantemente e exposto a ele, né? As doenças do grupo 2 são aquelas em que o trabalho pode ser um fator de risco, ou seja, contribui para o aparecimento da doença, mas ela poderia se desenvolver mesmo que a pessoa tivesse outro emprego. Podemos tomar como exemplo a doença coronariana em um gestor de empresa que está constantemente submetido ao estresse. Por sua vez, as doenças do grupo 3 são aquelas em que o trabalhador acaba desencadeando uma enfermidade latente ou acaba agravando em função do emprego, né? Um exemplo é quando há alguns compostos que o trabalhador é exposto durante o trabalho faz com que ele desenvolva uma alergia. Como veremos, a maior parte das doenças desenvolvidas pelo uso crônico de agrotóxicos pode ser classificada em doenças do grupo 2 e 3. É sabido que a intoxicação crônica não é uma condição patognomônica, ou seja, os quadros clínicos são indefinidos e confusos, sendo muitas vezes também irreversíveis. Desse modo, temos que a investigação deve ser ativa, pois o exame físico e a anamnese inicial não irá apontar diretamente para essa condição. Segundo o Protocolo Clínico para Trabalhador Rural e Urbano em Trabalho Pesado e a Céu Aberto, publicado pela Secretaria de Vigilância Sanitária junto ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de São Paulo, devemos investigar a exposição a agrotóxicos na presença de um ou mais dos sintomas a seguir em trabalhadores rurais, sendo eles dificuldade para dormir, dor de cabeça, falta de apetite, a inapetência, né? Falta de forças, que a gente pode entender como adinamia, nervosismo, um estado que é quando o paciente se encontra em um estado de excitabilidade nervosa, e vertigem, que muitas vezes é evidenciada quando o paciente relata que o mundo gira às vezes para ele. Durante a investigação, é essencial que você evite apenas caracterizar vagamente a atividade do trabalhador. Como sabemos, o paciente não precisa saber das informações que podem ser úteis na construção do seu raciocínio. Por isso, faça uma busca ativa pela melhor caracterização das condições de trabalho dele. Faça perguntas como: você usa algum equipamento que o impeça de entrar em contato com o produto? Pois ela facilita que você entenda o uso de EPIs ou a ausência desse uso pelo paciente. Outra pergunta que você pode fazer é: quando usa o produto, você consegue perceber gosto ou cheiro muito forte no ar? Nesse caso, serve para caracterizar o nível de exposição submetido no ambiente. E outra pergunta também é: há quanto tempo você trabalha com os agrotóxicos? Que ela possibilita entender qual o grau de cronicidade do uso. Diferentemente da exposição aguda, em que podemos fazer um tratamento específico para a condição, como o uso de antídotos, as exposições crônicas requerem tratamento clínico das condições desenvolvidas e uma individualização dos casos. Bom, eu trouxe essa tabela publicada pelo documento já citado, que é o Protocolo Clínico Trabalhador Rural em Atividade Executiva pelo Sereste de São Paulo, que ela evidencia, mais uma vez, essa grande inespecificidade dos sintomas e dos sinais que você vai encontrar no paciente exposto cronicamente aos agrotóxicos. Ela relaciona, na sua segunda linha aqui, os sintomas com a classificação quanto ao grupo químico, que a gente vai ter aqui os órgãos fosforados, carbamados, organoclorados, ditiocarbamatos, eles são bem diversos, já que são inúmeros mesmo os agrotóxicos, e a classificação quanto ao uso dela, se é um inseticida, se é um fungicida ou se é um herbicida. Essa tabela, ela, como eu falei, ela mostra que as consequências elas são sistêmicas, atingindo diversos órgãos, e acaba que você tem que fazer uma investigação ativa justamente para que você encontre o nexo causal entre o trabalho, entre a exposição no campo do trabalhador ao uso de agrotóxicos e a sua condição patológica. Bom, essa segunda tabela, também do mesmo estudo, ela apresenta, agrupadas em 18 categorias, as condições patológicas que podem ser desencadeadas pelo uso crônico de agrotóxicos e relaciona essas doenças, essas condições, com a classe de uso dos agrotóxicos.
Como podemos ver, são variados os sistemas, os órgãos acometidos, e por isso, isso vai refletir justamente naquela inespecificidade que eu falei dos sinais e sintomas que a gente vai encontrar. Ao mesmo tempo, a gente pode ressaltar que desde 2014 é obrigatório notificar os casos de intoxicações ao Sistema de Informações em Saúde. Especificamente no caso das intoxicações por agrotóxicos, o médico deve preencher a ficha de investigação para intoxicação exógena, que vai ser encaminhada ao Sistema de Informações e Agravos de Notificação, o SINAM. Bom, eu deixei um pouco de tempo aqui para que você pudesse acompanhar, pausar o vídeo e ler a tabela, porque eu acho que explicar ponto a ponto, só ficar lendo e tal, não ia trazer tanto benefício. Mas é isso. Bem, gente, essas são as minhas referências. E por último, eu gostaria somente de ressaltar algumas coisas. Como foi visto, agrotóxicos são amplamente usados no Brasil. Ao mesmo tempo, há grande interesse da indústria que os vende para que os nexos de causalidade entre o uso e seus efeitos negativos continuem obscuros. Considerando que é dever do médico a promoção integral em saúde, devemos, desde a graduação, criar o hábito de orientar nossos pacientes à adoção de medidas que busquem eliminar ou atenuar os efeitos danosos no trabalho, como lembrá-los do uso de EPIs, instruí-los a respeito da necessidade de treinamento adequado e outras medidas. Em uma perspectiva mais regionalizada, sabendo das características social e econômicas do Ceará e do Cariri, onde observamos que a agricultura é atividade bastante praticada, devemos então ter olhar atento às eventuais ocorrências de saúde fruto desse grande uso de agrotóxicos e nos qualificarmos para saber identificar essas situações, bem como possibilitar que notifiquemos o SINAM. Então é isso, eu agradeço pela atenção de todos e todas e obrigado mais uma vez.